Fala galera, professor Fabrício Alves aqui no Física do Zero, do QG do Enem. Vamos dar continuidade à nossa física? Eu acho que você já estudou todas as apostilas da cinemática, já falamos do movimento uniforme, do movimento uniformemente variado, lançamento, movimento circular, cinemática está dominada, beleza? Vamos então agora dar continuidade e começar a dinâmica. Você sabe que dinâmica é um dos assuntos mais recorrentes no teu vestibular, e você que vai prestar os vestibulares esse ano, fica antenado, preste atenção, baixa o teu material aí e acompanha aqui a aula com a gente, valeu? Vamos lá. Então, quando a gente fala aqui nas leis de Newton, na dinâmica, tem duas habilidades que são referentes a esse assunto. Habilidade 20 e habilidade 3. Dá uma olhadinha no teu material na tua tela, vamos lá. Habilidade 20, caracterizar causas ou efeitos dos movimentos de partículas, substâncias, objetos ou corpos celestes. Quando ele fala caracterizar causas, o que produz um movimento, o que faz um corpo acelerar, o que faz um corpo mudar a sua direção, a gente vai ver que isso é ação de uma força, né? Como calcular essa força? Vamos trabalhar isso dentro da dinâmica, galera. Habilidade 3, confrontar interpretações científicas com interpretações baseadas no senso comum ao longo do tempo ou em diferentes culturas. Como é que ele poderia, dentro do teu vestibular, do teu Enem, por exemplo, cobrar essa habilidade? Um conceito que é muito interessante é o conceito de inércia. Muita gente pensa assim, um corpo para estar em movimento tem que ter força? O que você acha? Quando eu pego uma bola de basquete, arremesso essa bola de basquete aqui, né, buscando o aro, vai uma força atuando nessa bola ao longo do movimento dela? Então, é isso que a gente vai discutir agora nessa aula e eu quero você antenado comigo aqui. Vamos lá? Antes de tudo, vamos entender o que é uma força. O que é força? Força é o agente físico que causa o quê? Mudança na velocidade. Olha o que eu estou falando. Não causa movimento, não. Causa mudança no movimento, mudança na velocidade. Isso na física a gente chama de quê? De aceleração. Aceleração. O que é aceleração? É a variação da velocidade. Então, se eu tenho aceleração, tu já tem que entender que eu tenho ação de quê? De uma força. Então, força, agente físico, capaz de produzir deformação, correto? Ou aceleração nos corpos nos quais atua. Agora, lembrando, quando eu digo aceleração, o que você entende por aceleração? Aceleração quer dizer o quê? Que a velocidade vai aumentar ou vai diminuir, ou simplesmente o corpo vai mudar a sua direção. Porque ele também, quando ele muda a direção dele, ele está acelerando. Lembra da centrípeta? Aceleração centrípeta? Pois é. Lembra que a aceleração é um vetor. Então, quando tu tem variação do módulo ou da direção, tu tem variação do vetor. Ou seja, você tem a aceleração. Então, gente, entenda uma coisa. Quando você perceber que a velocidade de um corpo está mudando, está aumentando ou diminuindo, ou ele está mudando a direção, aí tu já sabe, pá, existe o quê? Existe força. Tem que ter força. Força é isso, a interação entre corpos, tudo bem? Então é um conceito aí interessante para a gente não errar. E quando a gente fala em força, algumas unidades aparecem bastante nas questões. A principal delas é um Newton. No sistema internacional, acompanhe no teu material aí, vamos lá, S Newton, sistema CGS é uma unidade chamada DINA, que hoje em dia a gente não usa tanto, está meio em desuso, e numa unidade técnica a gente tem um KGF, o famoso quilograma-força. Uma relação importante, que depois a gente vai entender melhor de onde surge essa relação, é que 1 quilograma-força vale quanto? 9,8 newtons. Um KGF, 9,8 newtons. É muito comum algumas questões arredondarem esse valor para 10. Tudo bem? A gente vai discutir isso ao longo do curso aqui de dinâmica. Tem um instrumento para medir força, chamado dinamômetro. Não é nada mais do que uma balança de mola. Então, quando uma questão falar para ti qual a indicação, quanto marca o dinamômetro, ele quer que você indique a força que atua nele, a força de tração ali onde é que ele está ligado. Então, o dinamômetro marca força, intensidade da força, apenas isso, tudo bem? É bem tranquilo. Vamos lá, acompanha comigo aqui. Observação 2. A força é uma grandeza vetorial. Se ela é uma grandeza vetorial, ela tem o quê? Direção, correto?
ela tem módulo, ela tem sentido, tá? Então, a grandeza vetorial. Então, por exemplo, observe essa figura aqui. Eu tenho aqui um corpo, a ação dessa força, dizemos que o módulo ou a intensidade vale 50 newtons, dizemos que essa força ela atua na direção, olha só, vertical, e dizemos que ela tem um sentido para onde? Para cima. Então, como força ela é uma grandeza vetorial, ela precisa de quê? De módulo, de quê? Direção e de quê? Sentido, para ficar bem definida. Tudo bem? Vamos para uma questão já? Agora! Vem comigo aqui, olha só. No famoso desenho da década de 80, o personagem principal, ao passar de jovem como um herói, erguia sua espada mágica e bradava: pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força. Na frase em destaque há um equívoco do ponto de vista físico, já que não se possui força, galera. Você não tem força. Está errado, você não possui força, é uma interação, é quando você interage com outro corpo, aí você tem aplicação de forças. Um corpo interage através de força, aplica força, mas não a possui. Levando em consideração a correta aplicação dos conceitos físicos, a frase em destaque poderia ser substituída sem perder o sentido corretamente por: quando o He-Man, você lembra do He-Man? Falava, eu tenho a força. Ele quer dizer que ele poderia o quê? Realizar um grande trabalho, né? Transferir energia. Então quer dizer que ele tem o quê? Energia ali. Então a ideia certa é, ele possui, eu tenho energia. Então essa seria a ideia, né, do que ele quer falar aqui. Agora, não, eu tenho força. Isso aí está incoerente, tá bom? Eu tenho energia. Eu posso derrubar o muro porque eu tenho energia para fazer isso, é realizar um trabalho. Tudo bem? Maravilha. Legal, pessoal. Aí vem a grande questão, a grande pergunta. Um corpo pode estar em movimento sem ação de força? Bom, o que acontece é o seguinte, quando a mecânica começou a ser desenvolvida, um dos primeiros a criar as primeiras ideias, as concepções ali, foi o Aristóteles, né, chamada mecânica aristotélica. E Aristóteles afirmava que para haver movimento, tinha que ter força. Para haver movimento, tinha que ter força. Essa concepção perdurou durante muito tempo. E aí eu te pergunto, será mesmo que para ter movimento tem que ter força? O que você acha? Vamos discutir um pouquinho sobre isso. Está aqui, ó, filósofo Aristóteles, filósofo grego, afirmava que para haver movimento tem que haver uma força, e também falava que um corpo mais pesado chega primeiro ao solo. Essa aqui, essa afirmação, essa segunda afirmação dele, a gente já discutiu. Nós já vimos que isso aqui está errado, nós já vimos lá na queda dos corpos, o famoso experimento de Galileu, desprezando a resistência do ar, os corpos caem ao mesmo tempo, com a mesma aceleração. Então isso daqui já percebeu que está errado. Então, já dá para desconfiar que isso aqui também está furado, né, galera? Beleza? Para haver movimento, tem que ter força? Não. Eu posso ter movimento sem força? Pode. Claro que pode. Mesmo na ausência de forças, ou mesmo as forças se anulando, que a gente fala que a resultante é zero, um corpo ele pode sim estar em movimento. E é isso que é daí, a partir dessa ideia, desse pressuposto, que a gente entende a primeira lei de Newton, o princípio da inércia, né? Vamos bater um papo aqui. A minha pergunta é, você é aristotélico? Ou você já é da nossa época aqui, né? De Newton, de Galileu? O que você acha? Será que você é aristotélico? Lembra daquela perguntinha no início da aula? O cara arremessou a bola de basquete. Vamos lá. Uau, joguei aqui. A bola já saiu da mão dele. Ela já saiu. Não estou mais em contato. Eu vou te ajudar. Tira o ar, despreza o ar. Quais são as forças que atuam na bola? Ah, professor, é fácil. As forças são o peso para baixo e a força que está levando a bola para frente. Que pergunta fácil. Então eu tenho o peso, claro, tem um peso, a bola está na terra, e tem a força que está levando a bola, senão a bola não chega no aro. E aí? O que tu acha? Sim ou não? Não, filhão. Depois que você arremessa, essa força peso que tu quer colocar aqui, beleza, ela tem, tá certo. Mas essa força aqui não tem mais. Eu já larguei o corpo. A bola já saiu da minha mão. Eu não tenho poderes para fazer força à distância, né? X-Men e tal, não tenho isso. Então a força, ela atua enquanto a minha mão está em contato.
Depois que eu largo, o que acontece depois que eu largo? A bola de basquete, ela mantém o movimento dela. Não há mais nada. Mas, professor, tem uma velocidade aqui, filho. Velocidade não é força, só indica o movimento. Tudo bem? Velocidade não é força, só indica o movimento. Então, depois que a bola saiu, a única força que a gente tem é o peso. Essa força aqui, ó, ela não tem. Pelo contrário, eu teria, na verdade, uma força contrária aqui, ó, devido ao atrito com a água, não vou levar em conta agora. Então, o que isso mostra para a gente? Que mesmo sem força, a bola manteve o movimento dela, né? Naquele sentido que eu larguei ali, ó, lá manteve. Claro que o peso atuou e mudou a trajetória, mas ela manteve o seu movimento. Isso mostra o que para a gente? Que não é necessário uma força. A força é importante para variar o movimento apenas, para aumentar a velocidade, para diminuir, mas não para mantê-lo. Tudo bem? Então começa por aí a história. E aí vem o Newton. O Newton publica aí Principia, né? O seu livro super interessante, onde ele descreve as famosas 3 leis de Newton, a lei da gravitação universal, que depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. E quais são as 3 leis que o nosso Newton coloca? Vamos à primeira? Acompanha comigo. Primeira lei de Newton, princípio da inércia. Se a resultante das forças que atuam em um corpo é nula, ele se encontra em repouso ou em MRU. Olha só, se a resultante das forças que atuam no corpo for nula. O que é resultante nula? 2 situações. Ou não tem força, porque é difícil, né, gente? Sempre tem, porque a gente está aqui na Terra, tem um peso, enfim. Ou existem forças, mas elas se anulam. Isso quer dizer que se as forças se anulam, o corpo ele pode estar em repouso ou em MRU. Acompanha comigo. Então, acompanha aqui uma experiência mental. Se eu largo aqui essa esfera, eu sei que se eu pegar essa esferazinha e largar, ela vai parar. Sabe por que ela para? Você vai dizer, claro que sei, professor, é porque tem um atrito aqui, tem uma fate, e essa fate atua na esfera, fazendo ela parar. Perfeito. Vamos imaginar que eu diminua esse atrito, lubrificando o piso, né, a esfera, reduzindo as imperfeições. Eu diminuo o atrito, eu lanço a esfera de novo. O que vai acontecer? Ela vai percorrer uma distância o quê? Maior. É verdade. E depois que eu elimino esse atrito, aí tu tem que imaginar um pouquinho comigo, realmente, deixa eu ler, imagina, tá? Tirei o atrito, lancei a bola. O que vai acontecer com essa bola? Ah, professor, se eu lançar a bola não tem mais atrito, ela não vai parar. Claro, filho, ela não vai parar. E ela não vai parar por quê que ela não vai parar? Porque não tem força contrária ao movimento. Imagina a bolazinha aqui, ó. Eu lancei a bola, eu vou ter aqui uma velocidade, eu não tenho atrito, eu também não tenho nada empurrando, eu não tenho força a favor, eu não tenho atrito, não tem essa velocidade nem aumenta e nem diminui. Dizemos que o corpo está em equilíbrio, ele está em MRU, movimento retilíneo e uniforme. Então, vê se você entende. Atenção agora, muito importante. Se a resultante é 0, as forças se anulam, o corpo ele pode estar em repouso ou em MRU. Fabrício, fala. Fabrício, o repouso eu entendi, isso aqui é claro. Se a força se anula, o cara está parado. O livro em cima da mesa, ele está parado porque tu tem ali o peso e tem a normal, uma força anula a outra. Um lustre está em equilíbrio no teto porque tu tem um peso e tem a tração ali no fio segurando ele. Isso eu sei. Mas MRU, eu posso estar em movimento? Pode sim. E aí eu quero que tu entenda o seguinte. Quando o corpo, a resultante é 0, dizemos que ele está em equilíbrio. Tá? Aí entenda o seguinte, normalmente as pessoas pensam que equilíbrio é parado. Ah, o corpo está em equilíbrio, ele está em repouso. Não necessariamente. Atenção agora. Equilíbrio quer dizer, olha aí, resultante 0. Quer dizer velocidade o quê? Constante. E aí se a velocidade é constante, eu posso ter o seguinte, o corpo em repouso. Velocidade constante igual a 0. Corpo em repouso. Tudo bem? Que é o que você logo imaginou. Isso aqui é chamado de equilíbrio estático. Mas eu posso também ter uma velocidade constante e diferente de 0. E aí o corpo está em quê, pessoal? MRU, que é o famoso equilíbrio dinâmico. Então vamos lá. Se o cara vier te perguntar, equilíbrio é repouso? Não obrigatoriamente.
Pode ser repouso ou pode ser MRU. Equilíbrio quer dizer resultante zero. Quer dizer que não há uma força resultante atuante. Quer dizer que eu não tenho variação da velocidade. Quer dizer que o corpo está parado realmente ou ele está com velocidade constante em linha reta. Tudo bem? E aí eu posso ter, que se ele estiver parado, o equilíbrio estático, e se ele estiver em MRU, o equilíbrio dinâmico. Tudo bem? Olha só, maravilha. Então, muita atenção nessa hora para você não errar isso daí no teu vestibular, na tua prova. Agora perceba aqui, força de arrasto. O que é a força de arrasto? É uma força de resistência do ar. Então, eu coloquei aqui para a gente discutir uma outra situação, rapidinho, depois, mais adiante, quando eu vou falar em atrito com você, eu volto para falar um pouquinho mais sobre isso. Mas acompanha comigo. Imagina uma bola, está aqui a nossa bolazinha em movimento. Ela está se deslocando com uma certa velocidade. Tudo bem? O ar realiza sobre ela uma força contrária. É uma força de arrasto. É a resistência do ar. Exatamente. É aquela força que você sente quando você coloca a mão para fora do ônibus e você sente uma força puxando a tua mão, né? Uma força contrária. Essa força é a força que eu estou falando aqui, ó. É a força de arrasto. Eu não sei se tu já percebeu, se você colocar a mão para fora do ônibus, o ônibus devagar, o ônibus está lento, tu nem sente essa força. Mas se você colocar a mão para fora do ônibus, ele com uma alta velocidade, você sente uma resistência do ar. Quando você anda, tu mal sente o ar. Você está empurrando o ar, tu não está nem sentindo. Mas se você correr, você sente uma resistência o quê? Maior. O que você percebe com isso? Você percebe que essa força de resistência do ar, esse atrito do ar, depende de quem? Depende da velocidade. Depende de outros fatores, que são a área do corpo, a densidade do meio e o coeficiente de arrasto. Coisas que nós vamos conversar depois. Então, a priori, eu quero que você entenda o seguinte, a força de resistência do ar, ela depende da velocidade do corpo, hein? Quanto maior a velocidade, maior essa resistência. Valeu? Decore isso aí que eu vou precisar disso agora. Olha só, olha esse exemplo. Nossa nuvenzinha aqui, da nuvem partiu uma gota. Pá, lá vem a gota. Vamos lá, quais são as forças que atuam na gota? Eu tenho o peso, devido ao campo gravitacional, e tenho a resistência do ar. Tem uma força também chamada empuxo, mas a gente não vai levar em conta, que é bem pequena, desprezível aí. Então vamos lá, peso e atrito do ar. No início da queda, o peso é maior. O peso é maior, a gota está lenta. Lembra que a velocidade, quanto maior a velocidade, maior a resistência do ar, maior esse atrito, né? Ela está lenta, então o peso é maior que a resistência. Essa gota vai cair em movimento o quê? Acelerado. Ela vai começar a acelerar, ela vai começar a ganhar velocidade. Mas disso que ela vai acelerando, disso que a velocidade começa a crescer, quem é que aumenta junto com a velocidade? A resistência do ar. Vai chegar uma hora que vai acontecer o quê? A força de resistência do ar, você está vendo aí, vai se tornar o quê, pessoal? Vai se tornar igual ao peso. Quando essa resistência se tornar igual ao peso, a resultante sobre a gota vai ser quanto? Zero. Vai equilibrar, vai ser zero. E a gota, ela para? Claro que não. Ela continua caindo, porém mantendo o quê? Velocidade constante, em movimento o quê? Uniforme agora. Vocês perceberam? A gota entrou em equilíbrio. Ela equilibrou ali. A resistência do ar aumentou, porque aumentou a velocidade, anulou o peso e a gota manteve a sua velocidade constante. Ela não acelerou mais. Ainda bem, né? Porque imagina uma gota dessa acelerando da nuvem até o solo. Uma gota assassina, né? Seria, né, complicado, ia machucar bastante. Beleza? Entendido? Muito bem, pessoal. Quero que você entenda isso. Então, vamos lá. Quanto maior a massa de um corpo, maior a sua inércia. Maior a massa, maior a inércia. O que é inércia? Inércia é a tendência do corpo em manter o seu movimento. Vocês viram, ainda há pouco, que não é necessário a ação de uma força. Um corpo, ao estar em movimento, ele quer continuar seu movimento. Agora, tem corpos que têm uma vontade maior em manter o seu movimento, ou resistem mais em mudar. São corpos que têm mais massa, mais massivos. Então, por exemplo, imagina aí essa imagem, esses dois carrinhos de supermercado, um vazio e um cheio, tudo bem? E aí você tem esses dois carrinhos com a mesma velocidade. Qual é que você vai querer parar? Você vai querer parar o vazio ou vai querer parar o cheio? Você vai querer parar o vazio, porque o carrinho cheio tem mais massa, ele resiste mais em parar. Você vai ter que exercer uma força maior para ele parar.
Tudo bem? A mesma coisa. Imagina que você tem aqui uma bicicleta e um caminhão com a mesma velocidade. Tu vai parar qual dos dois? Tu não está doido, né? Tu vai parar a bicicleta. Tudo bem? O caminhão tem maior massa, ele tem maior inércia. Tudo bem? Então a inércia é a tendência do corpo em manter o seu movimento. Vamos lá, olha só. Por inércia, os corpos tendem a manter seu estado de movimento. Se eu estou em repouso, eu quero ficar em repouso. Se eu estou em movimento, eu quero permanecer em movimento. Vamos ver aqui. Quem está em movimento quer ficar em movimento. Então você tem algumas imagens, você tem um rapaz aqui no seu cavalo aqui, e aí de repente, por algum motivo, o cavalo parou e ele foi lançado, foi arremessado, porque ele quer manter o seu movimento. A mesma coisa aqui, uma colisão, a moto parou, mas o motoqueiro, ele foi o quê? Arremessado. Por quê? Porque ele já estava em movimento, ele quer o quê? Ele quer apenas conservar, ele quer apenas manter seu movimento. E aí entra em cena um dispositivo muito importante hoje de segurança, que é o airbag, não é isso? O airbag, por quê? Porque imagina o carro a 80 km por hora. Não é só o carro que está a 80, você também está a 80. Você está a 80 por hora. Então, se de repente o carro bate uma colisão, né, frontal, o que vai acontecer? Você vai ser arremessado, porque você quer manter o seu movimento por inércia. Eu estou em movimento e quero conservar meu movimento. Nenhuma força está te empurrando, não é isso. Eu já estava em movimento, eu quero só continuar. É a mesma coisa daquela bola de basquete. Quando eu larguei a bola de basquete, ela já estava em movimento quando eu soltei. O que ela fez? Ela continuou. Não havia nenhuma força empurrando ela. É uma tendência natural do corpo. A bola já estava e ela quer continuar. Por isso que não é necessário força, porque é uma tendência natural. Um corpo em movimento quer manter seu movimento. E aí o airbag, juntamente com o cinto de segurança, tem essa função de proteção. Segurar você, impedir que você seja projetado contra o vidro, para-brisa, painel do carro e sofra, né, consequências piores. Tudo bem? Beleza? Aqui você tem um motociclista numa curva, a mesma coisa. Se eu estou numa curva, estou naquela direção, e se por algum motivo eu saio, eu escorrego, eu vou querer manter meu movimento. E aí é curioso perceber uma situação seguinte: se for numa curva, o corpo vai tentar sair na direção que ele estava. Isso quer dizer o seguinte, você deve ter percebido isso, está no carro ou no ônibus, aí de repente o motorista dobra para a direita. Uau! Ao dobrar para a direita, você sente algo te jogando para onde? Para fora, né? Para a esquerda. Nunca reparou isso? Claro que sim. Então ele dobra para a direita, você vai para o outro lado. Dobra para a esquerda, vai para o outro lado. Mas por quê? Porque eu quero conservar meu movimento. Eu quero manter, quando eu falo conservar o movimento, não é apenas manter a velocidade, é manter também a sua direção. Eu quero continuar naquela direção que eu estava. Então, por exemplo, nessa questãozinha, o que vai acontecer? Vamos supor que ele saiu aqui, ele derrapou no ponto A da curva. Se eu saio aqui no ponto A, para onde é que eu vou? Qual é a direção que eu vou seguir? Qual opção você iria marcar? Gente, letrinha A. Se eu saio aqui do ponto A, eu vou sair tangente à trajetória. Ó. Eu vou sair para cá, para onde aponta a minha velocidade. Se eu tivesse saído do ponto A, eu sairia aqui, ó, tangente à trajetória. Correto? Beleza? E se você, de repente, tivesse saído desse ponto, seria esse caminho que eu iria fazer. Ó. Tá bom? Então, a velocidade, ela é tangente à trajetória. Não tem isso aqui, não existe. Tudo bem? Piorou. Também, que negócio que eu saio, vou para cá, que isso? Então, a única realmente possibilidade aqui, letrinha D. Um corpo ele sai tangente à trajetória dele. Tudo bem? Só traçar tangente no ponto que ele escapou. É para lá que aponta a sua o quê? A sua velocidade. Então tem que ficar antenado para não errar essas ideias, esses conceitos que são bem recorrentes aí em prova. Uma outra coisa importante também é assim, para que serve o encosto de cabeça? Sabe aquele encosto? Né? Hoje em dia todos os carros praticamente já vêm com encosto, mas alguns anos atrás não havia. Depois se tornou um item obrigatório nos carros. Mas por que hoje é obrigatório os carros de fábrica já terem o encosto de cabeça? Porque imagina só, você está parado aqui no semáforo, no sinal, e aí um carro vem desgovernado, no cara de repente no WhatsApp dele ali, isso acontece muito infelizmente hoje, e ele vem e colide com o teu carro, na traseira do teu carro, a traseira do carro. Nessa colisão, você que estava parado e o seu carro ali no sinal, vocês vão ser o quê? Arremessados para frente. Mas veja bem, eu estava parado. Na hora que o carro
colide no meu e me joga para frente, juntamente com o meu carro, por inércia eu não quero ir, eu quero ficar. Se eu quero ficar, olha só, a minha costa está apoiada no banco. Mas se não tiver o encosto, a minha cabeça está livre. Então, nessa colisão, ó, a minha cabeça fica. Nesse movimento, eu posso lesionar a coluna. Eu posso lesionar essa parte aqui da cervical. É altamente perigoso. Tem gente que fica realmente paralítica por causa disso. Então, o encosto de cabeça, ele também é uma proteção fundamental, principalmente para colisões traseiras, porque o teu corpo ele quer ficar como ele estava. Tudo bem? Culpa da inércia aí também. Tudo bem? Então, quem está em repouso, quer ficar em repouso. Isso a gente percebe do dia a dia no ônibus, aqueles motoristas meio loucos, né? Não tem o pessoal meio kamikaze, o cara arranca e se você não te segurar, você vai para trás. Por quê? Porque eu estou parado e quero ficar parado. Culpa da inércia. E vamos fazer mais uma questãozinha, mais uma aqui, para reforçar bem. Vamos lá, olha só. Habilidade 3, novamente aqui, ó. Os fenômenos físicos na concepção dos locutores e comentaristas esportivos podem ser caracterizados como uma mecânica dos equívocos. Durante uma transmissão, o narrador, não se conformando com a impossibilidade de o corredor prosseguir na competição, enuncia uma lei da sua física alternativa. Olha o que o narrador fala. Sem força, não há movimento. Vou até marcar aí. Ele falou, sem força, não há movimento. Gente, não repara que repara que é bem retinho o meu, né? Tu tá vendo, né? Pode-se evidenciar que o narrador esportivo lhe desconhece o quê? Isso é verdade? Sem força não há movimento. Isso é verdade, gente? Não, galera. Pode ter movimento? Sim. Claro que sim. Qual é a lei que ele desconhece? Ele desconhece a primeira lei de Newton, o princípio da inércia, que fala que se a resultante é zero, um corpo ele pode estar em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme, tá? Beleza? Pessoal, vamos para o intervalo, beber uma água, daqui a pouco a gente vai mais umas questões e continua, beleza?